A palavra vai nos dizer assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você voltar um versículo antes, por favor, querido, 12, eu queria complementar dessa forma. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aí de novo 13, veja bem. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu fiquei assim, pensativo, quando lemos apenas um versículo do texto. Se você não confere o contexto, você fica preso, sem saber o porquê daquele verso está escrito daquela forma. O que está falando aqui no texto de 29 de Jeremias, quando o Senhor deu uma ordem para Nabucodonosor destruir Jerusalém. E eu coloquei no meu coração também mostrar para as irmãs e os irmãos aqui, como é a chamada de um profeta. Eu não sei se alguém aqui gosta de ser profeta ou não. Se você tem um chamado de ser profeta ou não. Vou ser sincero com você. É uma das coisas mais difíceis que existe na terra. A coisa mais difícil na terra é ser profeta de Deus. E você sabia que Deus não chama nenhum na Bíblia, você não encontra nenhum profeta que não era trabalhador? Todos os profetas que foram chamados na Bíblia eram trabalhadores, estavam fazendo alguma coisa. Deus nunca foi numa praça chamar alguém que estava lá ocioso, tranquilo, sem fazer nada, não. Deus sempre chamou trabalhadores. Os chamados também da parte de Deus, nós temos que entender assim, essa prerrogativa, essa iniciativa de chamar alguém para ser profeta, ela é soberana de Deus. Eu não posso formar um profeta numa escola, numa faculdade, numa universidade. Não tem como você formar um profeta numa universidade. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Paulo, que era um dos apóstolos, e ele dizia que não era apóstolo, ele dizia assim: eu não sou apóstolo, eu sou como um abortivo. Paulo, de tão sábio que era, que ele notou que ser chamado de apóstolo, ou de profeta, ou de anunciador ou de pregador, ele não se sentia digno, ainda que formado, naquele tempo, aos pés do homem que era conhecido como o top das galáxias, como falamos no nosso tempo, aos pés de Gamaliel. Mas um profeta, ele é chamado independente da sua linhagem, da sua parentela. Você observa que Jeremias foi chamado sendo filho de sacerdote. Morava pertinho do templo. Isaías era um outro que foi chamado também filho de sacerdote. Parentes até mesmo de reis. Mas nós temos aí o caso de Eliseu. O que Eliseu era? Um caboclo da roça, um lavrador. Foi chamado para ser profeta. Qual foi a chamada dele? Ele teve que entrar numa escola, pagar dízimo, pagar oferta, fazer isso, trazer o quilo. Não, nada disso. Deus falou para Elias: passa lá no campo e lança a tua capa sobre Eliseu e unge ele profeta no seu lugar. Agora veja bem, ele está trabalhando no campo, está arando com bois, está cuidando dos afazeres do dia a dia. Não está nem imaginando ser chamado por Deus. Aí,
Deus passa ali em São José dos Pinhais, numa loja na Rua 15, e pega a proprietária da loja e fala, ó, eu quero que você vá trabalhar para mim. Aí passa lá num consultório da uma psicóloga e fala assim, eu preciso que você venha trabalhar para mim. Aí passa lá na empresa, onde é montador de veículo, ele está trabalhando, montando na linha de montagem, o Espírito Santo fala, eu quero te usar para fazer a minha obra. Aí passa lá na cozinha de um restaurante, e tem lá o cozinheiro, tem lá a cozinheira, e Deus fala, eu quero você trabalhando para mim, na minha obra. A pessoa diz consigo mesmo, mas eu não tenho vocação nenhuma. E quem diz que você precisa ter alguma vocação para Deus te chamar? Nós temos aqui o pastor Orandir, que todo mundo conhece, veio pregar aqui. Jesus ungiu ele aonde? Dentro do tambor de lixo, tomando lavagem. Lavagem. Comendo dentro de um latão de lixo. Nós temos o Mão Branca, o irmão Mão Branca, o que ele era? Assaltante, traficante, bandido. Jesus falou, eu quero você fazendo a minha obra. Tirou de trás das armas, de trás das drogas, de trás das grades, e trouxe para fazer a obra dele. O que Deus colocou no meu coração, e com muita aflição, tivemos uma guerra à noite, uma tribulação, por causa de um nada. E eu falei, Deus, mas cada vez que temos que anunciar a tua palavra, falar, fazer alguma coisa, o inimigo se levanta de tal maneira, porque ele não quer que a gente transmita para os irmãos o grande valor que Deus te deu. E sabe o que eu fico preocupado às vezes? Que nós nos sentamos costumeiramente na igreja todos os dias, e esquecemos do tamanho do valor que nós temos para Deus. Deus investiu tanto em você, minha querida irmã, e meu querido irmão, que Ele escureceu o céu, Ele mandou parar o céu, fazer silêncio em tudo, olhou para baixo e viu aonde nós estávamos caídos, tomando 2, 3 litros de cachaça por dia, correndo de um lado para outro para se jogar no precipício, e o Senhor teve lá e falou, não, minha serva, eu preciso de você fazendo a minha obra. Aí eu conheci pessoas que estavam dentro da UTI, aberto, inteiro, que os pontos não fechavam mais, estava branco como um papel, deitado numa UTI para morrer. Quando Deus disse, vai lá, ora por aquela pessoa, porque eu tenho um projeto na vida dela. A pessoa está pregando por aí, pelo mundo, em todo lugar, porque quando Deus tem um plano conosco, Ele não está olhando se você é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é azul, se você pode, se não pode. Quando Deus fala, eu quero te usar, não tem demônio que te segure. Então, quando eu estava falando disso aqui, eu queria te mostrar uma coisa que Deus pôs no meu coração. E Deus pôs, como disse a irmã, falando agora o testemunho gostoso de ouvir da irmã, ouviu a voz do Espírito Santo falando, o Senhor fala com a gente diferente. O falar de Deus é tão gostoso, Ele fala, Ele comove a gente. Fala para o meu povo, que nem sempre eu tiro eles da luta. Ontem à noite, enquanto eu estava numa guerra, irmão, uma tempestade, fala para o meu povo que eu nem sempre tiro eles da luta, da guerra, do problema, da dificuldade, e eu provo para você. Teve alguém que pregou mais do que Paulo, e ele disse, eu conheço um homem, que se no espírito não sei, se na carne não sei, foi levado até o 3º céu, e viu coisas, e ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito de dizer, não tem como você transmitir o que você vê lá, não tem jeito. Ele disse aquilo, e ele fez uma oração a Deus. Escute, por que eu vou te falar isso?
Porque muitas vezes você tem vindo, você tem dores, você tem dificuldades, você tem enfermidade, você tem problema, você tem luta que parece que nunca resolve. E eu vou dizer para você uma coisa, não se assuste. Não se assuste. Deus às vezes não vai resolver o teu problema. Porque no dia que Ele resolveu, você se desvia. No dia que Ele resolver todos os teus problemas, você deixa de ser a bênção que você é. Você deixa de crer do jeito que você crê. É verdade. Paulo chegou e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Depois que ele viu a glória de Deus, viu o céu, arcanjos, querubins, serafim, ele viu as ruas de ouro, ele viu o mar de cristal, ele viu a árvore da vida, ele viu tudo. Ele disse: Deus, agora eu tenho condições de te pedir, tira o espinho da minha carne. O que foi que o Senhor disse para ele? Paulo, a minha graça. A gente sabe falar isso, não sabe? Decor. Mas quando é comigo, Bárbara? A minha graça te basta, minha serva. Senhor, mas eu queria, o Senhor tinha que resolver. É isso que fazemos ou não é? Olha o chamado de Eliseu. Lançou a capa nas costas dele. Irmão, agora eu vou também chamar a atenção de você numa coisa muito interessante aqui. Eu tenho muita dúvida, muita preocupação com alguém que fala que foi chamado por Deus para fazer a obra dele. Realmente foi chamado por Deus, foi chamado, tocado por Deus, foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, que ele continua sendo empresário, ele continua sendo empregado na fábrica, ele continua sendo empregado no mercado, ele é empregado no banco, ele é empregado Quando Deus te ungiu, não tem esse negócio de ficar em lugar nenhum, não. O chamado de Deus é falar assim, eu estou te chamando. Ninguém que é chamado para a obra se embaraça com as coisas desta vida. Então há chamados específicos, que quando Deus te chamou para fazer uma coisa, você não vai ter mais emprego, você não vai ter mais, não tem, você vai cuidar da obra. O que Eliseu fez na hora que ele foi ungido? Ele pegou os bois, matou os bois, sacrificou o Senhor, queimou arado, tudo, e falou: se eu deixar aqui, eu vou voltar aqui. Largou tudo e foi fazer a obra de Deus. Esse é chamado específico. Chamado para a obra. Ele vai visitar todo mundo, é de noite, de dia, de tarde, de manhã, é chovendo, é no frio, é no verão, é no inverno. Ele vai visitar no hospital, ele vai no presídio. É chamado específico para a obra de Deus. Agora olha aqui, Elias não fala a respeito desse profeta aqui. Só fala que ele era de Tisbe, por isso que ele era chamado de Tisbita. Porque ele vinha da região de Tisbe, lá por perto de Eufrates também. Agora, olha o chamado de Elias. Mais uma coisa interessante que eu vou dizer para os irmãos aqui, não se assuste também. Nem todo profeta de Deus, o pastor ainda falou ontem aqui à noite, é amado. Às vezes profeta de Deus, pastor, é odiado, principalmente se você fala a palavra de Deus. Às vezes se você falar a palavra de Deus, como ela está aqui, como a gente lê a palavra de Deus aqui, irmãos, as pessoas não vão gostar de você não. Vamos olhar para a Assembleia de Deus de um pouquinho de tempo? Vamos. Quem se lembra aqui, talvez eu sei que tem algumas irmãs que se lembram, que Deus o livre se um irmão assistisse uma televisão ou tivesse uma televisão. O que acontecia com ele? Ele era excomungado da igreja, não é nem excluído, era excomungado da igreja. Os tempos passaram, as coisas mudaram, e hoje nós que excluímos as pessoas da igreja, que levantamos a mão para excluir as pessoas da igreja, estamos aqui com televisão. Nós temos a televisão, está ali, nós temos a outra ali. Nós estamos filmando para alguém nos assistir, para nos ouvir. Os tempos mudaram.
As irmãs se lembram do problema do cortar o cabelo, do pintar o cabelo, pintar as unhas, passar um batom. Deus o livre se isso fizeste. Era colocado na frente da igreja, era humilhado dos pés à cabeça. Era uma coisa terrível. Como é que é hoje? Nós temos salão de beleza dentro das igrejas para deixar as irmãs mais bonitas, para deixar mais colorida, para trocar de loira para morena, de morena para loira, de cabelo liso para carrapicho, e de carrapicho para um pouquinho mais liso. E nós temos no dia de hoje. Agora vai o profeta hoje e pregue segundo o que está na Bíblia. Cadê os homens que jogaram as pessoas fora da igreja por causa do rádio, por causa da televisão, por causa disso, daquilo? Será que foram buscar essas pessoas lá fora? O profeta ia. O profeta tinha que ir lá. Onde é que ele foi aqui? Qual que é a passagem que estamos lendo? Estamos falando de um povo que Deus mandou ir preso para a Babilônia. Deus mandou levar eles presos, cativos. Por quê? Desobedeceram a lei de Deus, a ordem de Deus, os fundamentos de Deus. Aí, quando eles foram para a Babilônia, Jeremias, que era chamado de profeta chorão, vocês sabiam disso? Pensa num camarada, coitado, que sofria. Vivia chorando, porque ele dizia: abençoados, vocês não podem fazer tal coisa, vocês têm que parar com isso que vocês estão fazendo errado. O povo odiava Jeremias, jogava ele no calabouço, num poço de lama, cheio de lesma, cheio de sanguessuga, cheio de bicho, para morrer lá, de fome, de sede. Aí Deus levantava outras pessoas que também amavam a obra de Deus, pegava roupas velhas, jogava lá dentro, levava corda, tirava o profeta de lá tudo cheio de barro, de lama, lavavam o coitado, deixava lá na praça, e ele de novo na praça: vocês estão fazendo errado. Até que Deus falou: Jeremias, não aguento mais, vou mandar esse povo tudo prisioneiro. Aí Deus fez de um rei carrasco, chamado Nabucodonosor, fez dele servo dele. Falou: eu vou mandar meu servo Nabucodonosor destruir Jerusalém e levar esse pessoal que vem na igreja e fica só no celular, que fica só brincando na hora do culto, que não canta, que não adora, que não faz nada. Vou mandar levar tudo preso. Vai lá para U, fica preso lá. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar alguém ir lá visitar você e dizer: quando você se comportar na minha casa, na minha presença, na praça, quando você vai, antigamente se dissesse que uma irmãzinha ia na praia andar de biquíni, Deus que me perdoe, se andasse de shorts na beira da praia, se fosse de calça jeans era excluída. Hoje você vai na piscina, a irmã está lá de bustiezinho, está lá de mini sainha, de biquininho, na beira da praia. Aí Deus fala: como que você vai clamar de coração para mim? Eu vou te ouvir quando? Porque nós estamos mudando a maneira de querer adorar a Deus. Nós estamos impondo a nossa vontade. E Jeremias sofria por causa disto. Não era a vontade de Jeremias, não era a vontade do povo, tinha que ser a vontade de Deus. Às vezes Deus te chamou com um dom maravilhoso, e você fala: bom, Borgião, eu tenho medo de falar. Jeremias também tinha. Ele também tinha medo, mas só que tem uma coisa: Deus falava para ele: eu estou contigo, pode falar, não tema esse povo aí, fala para eles, eles são de coração duro, eles são rebeldes, mas você não se preocupe com isso, fale porque eu estou te mandando falar. E quebrantava o coração do povo quando ouviu a mensagem que Deus mandava Jeremias falar, e o povo se arrependia. Aí Jeremias, que não foi levado para a Babilônia, porque o rei viu em Jeremias um homem verdadeiramente crente, profeta de Deus. O rei olhou nele e falou: esse homem é um homem de Deus. Mandou um capitão cuidar dele. Perguntou para Jeremias, escute aqui, olhe para você mesma, e olhe para você mesmo, e olhe para você e pense com você: como que Deus me vê? Como é que Deus está me vendo?
Quando você anda neste mundo, eu vou dizer para você como você é, segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você somos gostosos. Vós sois o sal, então você é gostoso. Onde você passa, as pessoas, meu Deus, mas que irmão maravilhoso, mas que irmã maravilhosa, que pessoa gostoso de falar com ela. Esse irmão é maravilhoso de falar com ele. Irmão, dá gostoso de escutar. Por quê? Porque o irmão tem palavra gostosa, palavra que te edifica, palavra que te levanta, palavra que te anima, palavra que te dá coragem, palavra que te conforta. Esse é um sal. Agora Deus fala para você, e a luz também, onde você anda, alguém te vê. Fala, mas o que tem aquela mulher que é tão diferente? O que tem aquela mulher que ela tem uma maneira de ser tão maravilhoso? Você olha para ela, você gosta de estar perto dela, você quer conversar com ela, é uma coisa maravilhosa. Isto é sal da terra e luz do mundo. É isso que Deus fala que eu e você somos. Por isso que quando nós andamos em algum lugar, alguém fala, mas que gostoso estar perto dessa pessoa. Porque Deus te colocou esse sinal. Você é sal e você é luz. Mas o inimigo não quer que você saiba disso. Porque quando você entender isso, você vai andar de tal maneira que quando você estender a mão para quem está endemoniado, ele vai cair na terra. Porque Deus vai te usar para libertar as pessoas que estão cativas. Você precisa entender que Deus te deu este valor. Onde Deus colocou no meu coração? Diga para eles que muitas vezes eu não os tiro do problema, não tiro da luta, mas eu estou com ele na luta, eu estou com ele no problema, eu estou com ele para dar vitória para ele e para ela. Diga para eles que eu não abandono eles. E Deus chega na porta e bate, irmão, e fica lá no... E fica batendo, esse que estou à porta e bato. Eu vim te falar que eu estou com você, não tema. Eu vim dizer para você que eu te amo, não tema. Eu vim dizer para você que vou te dar vitória, não se preocupe. Mas a gente não abre o coração. Tem que chegar um profeta, e vou dizer que não seja de Deus, e um por um no banco dizer para você, dá vontade de dar um tapa no ouvido de cada um. Abre esse ouvido teu, escute. Aí Jeremias, depois que o capitão perguntou para ele, você quer ir junto ou quer ficar aqui? O rei mandou falar para você, você quer ir? O que você quiser. Olha para mim, irmão, preste atenção numa coisa. O rei Nabucodonosor mandou perguntar para Jeremias se ele queria ir junto para a Babilônia, ou ele queria ficar em Jerusalém com o povo pobre que ficou lá. Jeremias não era um profeta que anda profetizando por dinheiro. Escute aqui, olhe para mim. Vocês sabiam que os profetas daquela época, os falsos profetas eram tudo rico? Vocês sabiam disso? Eu vou provar para você. Você se lembra que existia um tal de, todo mundo fala, 450 profetas de Baal. 400 profetas de Acera. Onde é que eles moravam, irmão? Onde? E aonde que Elias morava? Entenderam? Há profetas que ele profetiza por dinheiro. Balaão era um desses profetas. Ele profetizava, porém ele era amante do dinheiro, amante da fama, da posição. Eu tenho muita preocupação com essa questão de profetas que profetiza tudo, que tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. O profeta, ele arranca toco, irmão. O profeta de Deus não tem esse negócio não, ele vai falar para você o que tem que falar. Sabe por que Deus nos reuniu nessa tarde, como ele faz todos os dias? Porque Deus está falando continuamente conosco. Mas tem uma hora que a gente precisa parar para ouvir Deus falar. A gente não para ouvir. Irmão, eu fico assustado de saber quantos crentes não lê Bíblia. Não lê. Quantos aqui já leram a Bíblia de capa a capa? A irmã Nerli já falou esses dias, deu testemunho e tal. De capa a capa, olha que gostoso.
Graças a Deus, que irmã Cleusa, que nos salvamos. Estamos indo para a 4ª vez. E eu que já tenho esse tempo tudo, mas nunca tirei tempo para ler toda. Agora não, está fazendo tudo. Mas o que quero dizer? Quando você não examina as Escrituras, você não imagina quem é Jesus de verdade. Você só escuta e blá, blá, blá. Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela. E são elas que de mim testificam. O inimigo aí fora dá show em crente, irmão. Dá show em crente. E a gente está perdendo por causa disso. Agora veja bem. Gideão era outro profeta que foi chamado por Deus. Onde é que Gideão estava, irmão? Gideão estava numa guerra, numa batalha difícil. Os filisteus vinham, eles faziam a plantação. Irmã Sônia, planta a horta, deixa tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Vinha um bando de sem vergonha lá de fora roubar tudo aquilo que você trabalhou, sofreu, plantou, cuidou. Aí você coloca lá o Gideão estava tomando conta e viu que ele não tinha como salvar aquele trigo. O que ele fez? Colheu um monte de trigo, uma montanha, e foi no lugar de pisar as uvas, no lagar. Aleluia. Escutem aqui, irmãos, por favor. Profetas de Deus são dirigidos por Deus. E eles fazem coisas que são loucas aos olhos dos homens. Ele foi malhar o trigo no lagar, no lugar onde era de pisar uva. Lá não é lugar disto. Muitas vezes o teu lugar não, escute aqui, olha para mim. O teu lugar não é ir conversar com prostituta na avenida. Mas Jesus foi lá. Jesus foi lá. Os discípulos chegaram no poço. Não quiseram entender o que Jesus ia fazer. Jesus falou: esses camaradas vão me atrapalhar aqui. Vão comprar pão, vão comprar comida, vão fazer alguma coisa. Eu quero conversar com uma mulher que ela é temente, ela tem uma alma brilhante, mas ela está perdida numa situação. Eu quero resolver o problema dela. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa tarde? Não importa a tua situação, Deus quer resolver a tua situação. Deus quer sentar com você, Deus quer conversar com você, Deus quer te dar vitória naquilo que você acha que não tem como resolver. E às vezes Ele te leva a situações que você fala: meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Se Jesus está permitindo você passar, é porque Ele está com a mão estendida para te abençoar. Ele vai te ajudar, você vai suportar aquela situação, você vai sair daquilo. Basta você continuar firme, fiel, não mude. A samaritana chegou: ó, mulher, me dá água. Ó, o que você está pedindo para mim? Você não sabe que nós não podemos conversar? Jesus veio quebrar inimizade logo de cara. Quantos crentes, irmão, pelo amor de Deus, quanto crente faz 40 anos que está dentro dessa igreja, não cumprimenta o irmão que está do outro lado de jeito nenhum. Aí você vai clamar a Deus como? Você vai clamar de todo o coração quando você não cumprimenta o irmão que está do teu lado. Deus não tem como te atender dessa forma. Você precisa quebrantar teu coração. Você precisa ceder essa parte para que o Espírito Santo haja na sua vida. Quebre aquele negócio eu não gosto dessa pessoa. Vá até naquela pessoa, nem que você tenha que morrer a última vez da sua vida. Vai lá e dê um abraço, diga a paz do Senhor, muda essa história, uma vez na vida. Aí Deus vai falar: já que você foi uma vez, eu também vou uma vez te abençoar. Aleluia! Oh! Deus é gostoso nessa tarde aqui. Ele falou com a samaritana, quebrou todo o problema que tinha ali, acabou a inimizade, acabou tudo. Aquela mulher se tornou a primeira missionária, a primeira mulher missionária que você lê na Bíblia, naquele lugar. Em Samaria, ela arrepiou todo mundo. Venham, venham, eu achei o profeta, aquele é ele, venham, o Messias.
Messias, eu achei, veio a multidão de pessoas que os profetas não traziam, que os discípulos não traziam, que os que estavam próximos de Jesus não faziam. Quem é que foi fazer, Néia? Foi aquela pessoa que não tinha valor nenhum aos olhos dos outros. Jesus falou, Ele está olhando o teu coração. Alguém pode dizer que você não tem valor? Jesus te ama, camarada. Ele te ama, querida. Ele ama você, Ele está olhando o teu coração. Não pense que os outros estão te condenando, que isso é muito importante. Importante seria se Deus te condenasse, mas Ele te ama. O gostoso para nós é que Deus nos ama. O que diz em João 3,16 mesmo? Porque Deus te odiou, o mundo. Deus te odiou, o mundo, de tal maneira que Ele não pode ver você dentro da igreja. O que Ele diz para mim e para você? Deus amou o mundo. Eu e você somos esse mundo que Deus amou. Nós estamos aqui dentro da igreja, sentado, gostoso, aleluia. Pensa nos camaradas azedos, é nós. É ou não é? Mas nós somos difíceis de lidar. Agora Deus tem um jeitinho de falar, eu amo você. Quebranta o nosso coração. E a gente dá um jeito de dar, paz do Senhor, querida, paz do Senhor, querido. Então eles estavam presos. Os profetas que eram comprados pelos reis, por que eles eram comprados? Escute aqui, eu vou falar nos dias de hoje. Há igrejas por aí que eu tenho um monte de crente, amigos nossos, que vão lá para ouvir profecia, revelação. Escute, será que o Deus que você serve, que te batizou com o Espírito Santo, que te encheu de graça, de alegria, que quando você canta, você chora, você se alegra, será que Ele não pode falar com você? Será que você precisa andar correndo, parece passarinho, voando de galho em galho, para ver se... Não, irmão. Quando nós nos reunimos, Ele falou assim, quando tiver 2 ou 3, olha para mim aqui, aleluia. Quando se reunir 2 ou 3 em meu nome, onde é que Ele está? Então pede o que você quer agora, o que você quer? Pede aí, fala para Ele o que você quer. Eu preciso disso, Senhor, encha meu coração, Senhor. Tem gente que está doente, já veio na igreja 300 vezes na frente, a mesma coisa. Não pode ser verdade isso. Não pode. Porque quando nós cremos que o nosso Senhor está presente, peça só mais uma vez. Só mais uma. Agora peça de todo o coração. Fala, Senhor, nem que eu tenha que cair morta aqui agora. Mas eu estou te pedindo agora de coração. Senhor, me dá este presente. Você vai sair daqui curada nessa tarde em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Jeremias falou para o rei, eu vou ficar aqui em Jerusalém. Aí Deus falou, Jeremias, agora escreve carta para o povo que está lá. Os profetas que eram do lado do rei, para manter o povo tudo perto do governo, sobre o domínio do governo, falava, não, vai ser rapidinho, vocês já vão voltar. Fica tranquilo, daqui a pouco vocês estão de volta aqui em Jerusalém. Jeremias não. Jeremias tinha a palavra do Senhor. Passou 2 anos... que aqueles profetas falou que seria em 2 anos que voltariam, não aconteceu nada. O que aconteceu com eles? Foram queimados vivos. Sabe qual era você sabe qual que é o castigo de um profeta que fala o que Deus não mandou ele fazer? É a morte. Aqueles profetas que esbofetearam Jeremias. Jeremias falou, ô povo, estou mandando carta para vocês que o meu Deus mandou dizer para vocês, olha aqui, ó. Eu vou abrir as portas para você, mas daqui 70 anos. Meu Deus, Senhor. Se for para mim, eu já estou morto. Falou, mas não estou dizendo que vou abrir a porta para você vivo. Quem sabe eu estou abrindo a porta para você morto, e daí? Mas para aquele povo, Deus disse, fala para eles, Jeremias, que eles estão lá numa terra de escravidão. Agora, eu quero que eles orem pela cidade aonde eles vão morar. Eles estão morando no cativeiro? Ore pelo lugar do cativeiro que eles estão. Por que, Senhor? Porque se eles orarem por lugar onde eles estão, naquele lugar haverá paz.
E eles vão desfrutar da minha paz, porque eles oraram por uma cidade que não tinha paz. Sabe aqueles vizinhos crica que você tem? Comece a orar para que Jesus dê paz para aqueles vizinhos. Nós chegamos aqui em frente à praça, irmãos, nós tínhamos ali uma multidão de rapazes e moças, que é uma situação delicada. Eu e a irmã Sila começamos a falar, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Porque quando as pessoas estão nessa situação, usando entorpeçantes e tudo mais, eles fazem coisas que, você sabe, é difícil até para falar aqui. Né? Vinham fazer xixi ali na frente, assim de todo mundo, aquela coisa arada toda. Eu e ela começamos a nos preocupar, aquela baderna, aquela briga, aquela discussão, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, se esfaqueando, e se matando, e brigando. Nós falamos, Senhor, ou o Senhor tira eles daqui, ou o Senhor tira nós. Ou o Senhor pode mudar essa situação. Senhor, muda essa situação para nós aqui, entra com providência aqui, Senhor. Irmão, aí um dia eu convidei um deles, o chefe deles. Ô querido, tudo bem? Parou, falei com ele, colocou as mãos para trás assim, ficou me ouvindo. Falei, rapaz, vocês são um menino, eu vejo que você tem uma liderança aqui. Queria te convidar, rapaz, um dia desse para participar num culto com a gente da nossa igreja ali. Falou, tal, daí a moça dele chegou perto, ficou ali, também parou, viu. Me disse uma coisa interessante, eu quero que vocês ouçam isso. Pastor, se todo mundo falasse com a gente desse jeito, as coisas seriam diferentes na nossa vida. Todo mundo só sabe xingar gente que não presta, que não vale nada, que é uma coisa, que é uma escória da sociedade. E a gente só escuta isso e a gente não consegue. Aquele moço falando isso para mim. Eu disse, não menino, você é um menino bacana, educado, eu vejo que você é bacana, vamos lá. Irmãos, sumiu todo mundo, ficou só gente boa. Sumiu aquilo lá. E eu toda a vida convidei ele, já fazem acho que uns 16 para 17 anos que eu estou convidando para ele vir. Ele nunca veio, mas nunca causou um único problema para a gente. Sumiu aquela situação, sabe por quê? Porque quando você profetiza coisa boa, vai acontecer coisa boa na sua vida. Na sua vizinhança, na sua rua, no seu ambiente, Deus vai mudar a história. Já fomos orar na casa de gente ali, perto, que estava com uma situação delicada. Deus estendeu a mão, abençoou, resolveu. Hoje estão indo na igreja batista, mas estão na igreja. Quantos aqui glorificam esse Deus nosso? Agora, eu quero mostrar mais uma coisa interessante. Nós temos que terminar. Eu não sei por que tem horário, né? Tudo tem horário, né? Meu Deus do céu. De repente, você vai encontrar. Os irmãos sabem, já leram sobre o profeta Jonas? Já leram o livro de Jonas? A minha esposa, é as coisas que ela gosta. Você vai pregar, é sobre Jonas. Jonas. Irmã Bárbara, Marta, quantos trabalhos Jonas fez na vida? Quantos? Vocês se lembram? Quantos? Quantos? Um único trabalho. Só um. Quem sabe, Deus te chamou para fazer só uma coisinha. Só uma. O Espírito Santo falando no meu coração, diga para alguém que eu chamei para fazer só uma coisa e não faz o que eu peço para fazer, só uma. Se Deus te chamou para ser aquela atendente, como a irmã Roseli está lá na porta agora, faça aquilo com amor, só uma. Às vezes a solução do teu problema está só em obedecer só uma vez. Só uma vez. Mas a gente não obedece. Precisa obedecer. Jonas foi chamado para fazer só uma. Vocês sabiam que ninguém da Bíblia, nem Jesus pregando, chamou tantas pessoas de uma vez só, igual Jonas. Foi o único que ganhou 120 mil pessoas de uma vez só. Foi o único. E ele foi lá bem, irmão,
Pensa num camarada que foi lá nervoso, foi brabo. Então você pensa que profeta anda sempre assim, irmão, ó, olhe para mim aqui. Não. Profeta de vez em quando, irmão, ele está com vontade de dar murro em todo mundo. Ele está com a espada na mão, com a martelo, com a marreta. Tem dia que, coitado de quem estiver na frente do profeta, o dia que ele está assim. Por quê? Porque às vezes ele vai enfrentar uma situação difícil. Jonas teve que ir em Nínive. É um povo que escapelava as pessoas, tirava o couro cabeludo, depois de tirar na pele, na praça pública. Não queriam que falasse contra os seus deuses, contra a sua idolatria, contra o seu pecado. Mas Deus falou, vai lá, Jonas. Ele não quis ir. Deus jogou ele dentro do navio. Um peixe que estava de férias, eu já falei sobre isso. O peixe estava de férias com a família dele. Uma baleia, que estão chamando baleia, estava de férias com a família, lá não sei aonde, no oceano. Deus falou com a baleia, vai lá e pega o desobediente do meu profeta. Vocês já imaginaram a fúria daquele peixe? Estava de férias com os filhos, com os netos, com os bisnetos, e com todo mundo dele. De repente, Jonas desobedece, é jogado do navio. O peixe falou, sim senhor, a sua ordem é dada, é missão cumprida. Chegou lá, abriu a boca e engoliu Jonas. E foi conversando com ele 3 dias e 3 noites. Um profeta dentro de um peixe, porque desobedeceu a Deus. E eu e você, que cantamos aqui, e eu ainda anotei aqui o hino que nós cantamos, se Deus tem um plano com você, ninguém impedirá. Pode o mar se agitar, pode o vento soprar, pode Satanás se levantar, mas ninguém impedirá. Orabachuri andalaia. Quando Deus tem um plano contigo, ninguém vai segurar. Deus vai te abençoar, vai salvar o teu filho, tua filha, tua casa, vai curar a enfermidade. Porque se Deus tem um plano com você, tudo vai cooperar para que aquilo se cumpra. Depois que Jonas foi escutando o lamento daquela baleia o tempo inteiro, você já pensou 3 dias, 3 noites? Seu mal criado, seu desobediente, você não está vendo que quem está mandando a gente é o nosso Deus, o Senhor Criador, é Ele que te mantém, foi Deus que te trouxe para cá, Ele vai segurar a senhora firme aqui, vai abençoar a família, vai transformar situações que a senhora não imagina, e Deus vai falando com a gente, e às vezes a gente não escuta. Nessa tarde eu queria que você abrisse o seu coração, entendesse. Jonas chegou na praia, o que era para fazer em 40 dias, ele fez num dia só. Entrou correndo pela cidade e falando, porque Deus vai destruir se vocês não se arrependerem. Até o rei escutou no trono, arrancou as vestes, rasgou a roupa, se cobriu de cinza e falou para o povo, ninguém come nem bebe. Aí a irmã acabou de falar que o nenezinho que nasceu lá, agora acabou de nascer, não podia mamar. 3 dias tinha que ficar sem mamar, porque a ordem era jejum para todo mundo, nem animal, nem criança, nem homem, nem mulheres. Por quê? Porque a coisa era séria, iam ser destruídos. Então o que eu tenho que fazer? Faz um sacrifício. Do que é o sacrifício, irmão Bordião? De obediência. O Espírito Santo está falando comigo, com você nessa tarde, e ele fala todo dia. Mas tem alguém que vai sair daqui hoje. Eu já várias vezes disse isso, Deus falou no meu coração, diga para eles que vão sair daqui hoje curado. Diga que vai sair daqui abençoado. Diga que vai sair com solução na vida. Os que saíram resolveram. Todo mundo foi salvo, inclusive os animais. Agora aqui, o versículo, vou voltar nele só para a gente começar a pregação. Na terra que eles estavam, tiveram que plantar preso. Diga, estavam presos. Diga, estavam presos. E tiveram que produzir. Eles eram escravos, estavam presos. Aí disseram assim, o profeta falou, pega as filhas de vocês e dê para os outros para que se casem e tenham filhos. Para aumentar o povo, não é para diminuir. Vocês estão no problema, vocês são prisioneiros, vocês estão cativos, são escravos, mas é para vocês se multiplicarem. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, mas levante a cabeça, vamos lutar, porque o nosso Deus disse que vai nos dar vitória, então Ele vai dar vitória. A situação vai mudar.
era para plantar, edificar, colher, comer, multiplicar, edificar casa, e formar família. Fizeram isso. O que aconteceu depois de 70 anos? Voltaram para Jerusalém. Tem gente que está aqui como eu, sentados na igreja, passando por lutas e provas e problemas e dificuldades. Faz tempo. Tem gente que ainda está guardando mágoa, tem corrente de mágoa lá, irmã Neia. Lá aconteceu de alguém, deu um tropeção na pessoa, lá não sei aonde, lá num passeio, num parque, a pessoa ficou com ódio, com raiva, com ira, nunca mais perdoa aquela pessoa. E aquilo ficou no coração. Aí vem para a igreja, clama, pede, busca, pede, e não conserta primeiro. É só você libera aquele perdão. Deus muda a situação de muita coisa, por coisinha tão pequena. E a gente fala assim, não, mas o que é isso, irmão Burdião? Está doido? Por causa disso aí, você acha que Deus vai ligar? Claro que Deus vai ligar para isso. Você está com uma trava no coração, com ira, com raiva, com problema. Tem que consertar a situação. E entre parentes então? Quantos parentes? São parentes, irmã não se fala. Irmão não se fala. Primos e prima não fala, avô, tio, tia, não fala. Como é que Deus vai falar com você se você não abre o teu coração para resolver uma coisinha que é só uma vez? Resolveu? As portas se abrem, a cura chega, a libertação chega, a unção de... Irmão, vamos parar aqui. Quando é que Deus vai nos ouvir? Quando eles orassem por um lugar que eles estavam com problemas, com dificuldade. Primeiro. Segundo, quando eles acreditassem verdadeiramente que o Deus deles ia trazê-los de volta daquele cativeiro. Terceira coisa, quando eles clamassem dizendo, Senhor, agora nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que nos livra de qualquer problema, de qualquer inimigo. Quantos aqui que acreditam que Deus pode fazer nessa tarde? Fique de pé. Eu vou ungir 3 pessoas. Mano, Eli, vocês querem ver milagre de Deus ou não querem? Querem ou não? Eu vou ungir 3 pessoas aqui. O Senhor me mostrou pessoa que está com câncer no intestino, no estômago. Eu vou ungir você nessa tarde. Há uma outra pessoa que está de um lado direito do seu corpo, uma dor que você vai deitar, você não consegue ficar parado, eu vou ungir você, você vai sair daqui curado nessa tarde. Há uma terceira pessoa que está aqui, você não consegue descansar à noite, não pode dormir. Você vai deitar, dá uma angústia, dá um pânico, você fica desesperado, não consegue dormir. Eu vou orar por você agora, vou ungir você, e você vai sair daqui com uma vitória na sua vida. Não precisa dizer, sou profeta, não interessa nada disso. Eu só dizer assim para você, eu sou servo de Deus como você é serva de Deus, servo de Deus, e o mesmo Deus que operou na vida de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Malaquias, Deus é o mesmo, Ele está presente nessa tarde aqui. Eu nem sei se o olho está aqui, está aqui? Está ali em cima, por favor, irmã Neia. Eu quero pedir para, eu não vou nem convocar você. Você vem até aqui, senão você só levante a mão, eu vou até você, se você achar que não pode vir aqui na frente. Eu vou até você, não tem problema. Nós vamos estar orando, eu creio neste milagre de Deus. Eu creio. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Aleluia. Não é para impor a mão sobre pessoa que duvida. Acabou de confirmar o Senhor dizendo aqui, não põe a mão em quem não confia em mim. Oh, aleluia!
Eu creio num Deus maravilhoso que está presente nessa tarde. Ore comigo, fecha os teus olhos e ore. Querido Pai, no nome de Jesus, eu estou ungindo tuas servas com óleo, impondo as minhas mãos, porque eu sei no Deus que nós servimos. O Senhor que prometeu fazer milagres quando nós clamarmos de todo o nosso coração. Senhor, meu coração está aberto e o Senhor pode sondá-lo. Eu não tenho medo de dizer, Senhor, faz a obra, faz a obra, faz a obra. Cumpre o teu desejo, cumpre o teu desígnio, cumpre a tua vontade. Quebranta, Senhor, o coração da pessoa que não crê. Quebranta, Senhor, o mal que causaram para ele e para ela. Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando, repreendendo a enfermidade de pessoas que estão assistindo agora, estão ouvindo agora esta mensagem, que o Senhor é Deus que se compromete quando nós abrimos o nosso coração para crer no agir do Senhor. Pai, receba nesta tarde a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa gratidão, o louvor e a honra e a glória que nós tributamos ao Senhor. Nós oramos, Senhor, por pessoas que estão com dificuldade de relacionamento, com dificuldade, Senhor, de achar um emprego, com dificuldades, ó Senhor meu Deus, de perdoar, de receber perdão, de resolver, Senhor, um problema na justiça. Eu creio no agir do Senhor, e é por isso que nessa tarde eu oro crendo em nome de Jesus. Repreendo a obra do inimigo agora, toda seta de dores, toda seta de maldade, toda seta, Senhor, de dúvida, toda seta, ó Senhor, que impede a pessoa de perdoar e de ser perdoada. Senhor meu Deus, nós oramos pedindo a tua bênção e agradecendo por aquelas que recebemos, em o nome de Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão, em o nome de Jesus dizemos amém. Quantos dizem amém comigo? Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Pode voltar, queridas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, te conceda a vitória que você precisa, em nome de Jesus, amém.